se definiu como o caminho, a verdade e a vida, quanto à proposição em Cristo revelou. Mudança ou transformação, independente da palavra que use. Deus quer que deixe algumas coisas para trás, para receber algo novo. Deixa algumas coisas que você vem carregando na tua vida, conceito ou preconceitos, definido na tua cabeça, como um acessório diário, como nós saímos às vezes com um relógio, um conceito que eu tenho, de algo que é certo, de algo que é o caminho, como às vezes desculpas pobres que vivemos, às vezes longe de Cristo. Em um certo tempo, longe fiquei lembrando disso, que eu me escondia nos meus rasos sacrifícios. Só que eu entendi que nunca haverá paz na alma até que estejamos dispostos a obedecer a palavra do Senhor. Meditei esses tempos que quanto tempo eu fiquei fora? Hoje, exatamente, esse ano faz 12 anos que eu voltei. Mas 12 anos atrás eu fiquei fora 10 anos. 10 anos sem saber o que era ouvir. 10 anos sem saber o que era sentir. 10 anos por um caminho que não era o que Deus queria para mim. Só que agora eu entendo que não serei mais um fugitivo. Agora a presença de Deus, ela é meu abrigo diário, ela é o meu conforto. E eu entendo e bato no peito, não serei mais fugitivo. Não serei mais fugitivo da verdade. E disse dentro de mim, dentro do meu ser, sabe a oração que eu fiz anos atrás? A palavra diz que nós somos um vaso. E eu falei para Deus: Deus, se eu sou um vaso em tuas mãos, destrói esse e faz um vaso novo para o Senhor usar. Destrói a frieza que há dentro de mim. Com o fogo da tua presença, faz tudo novo. Nessa caminhada tive grandes conflitos, tive que ter uma metanoia, um grande conflito dentro de mim, pois devo pensar agora como Ele pensa, não como eu penso. Só que a mudança exige deixar as coisas, hábitos, jeito de levar a vida, e ter santidade em tudo que eu colocar a mão. Todos os projetos. A sua santidade não é uma utopia, é a verdade que nos encontrou, que é Jesus. Uma coisa eu sei, da cruz nunca mais serei inimigo. Ele podia ter descido daquela cruz, mas ele preferiu levantar-se de um túmulo. Reconheço que esses 10 anos que eu fiquei fora da presença, fui errante. Só que tem muito amor quem é perdoado por Ele. Nessa noite eu venho aqui para dizer: ei jovem, ei mulher, ei homem que está me ouvindo, ou que irá me ouvir depois, não fuja do propósito. Tem gente que leva a vida inteira para descobrir o destino, o propósito, o sentido da vida. E quando ela entende, quando ela acha, ela enterra. Eu falo isso com dor no coração. Eu lembro o ano, eu lembro quando eu parei, eu lembro quando Deus falava, e eu lembro quando eu tive que voltar. É como quisemos muito uma coisa, um dom, e viesse sobre nós, e quando veio,
e nada mais daquilo fez sentido. Quando você sai do caminho de Cristo, sabe o que Ele faz? Ele dá um toque no Espírito Santo, ó, vai lá. E o Espírito Santo faz exatamente que nem o Waze. Ele fala, ó, recalculando rota. Quando você está fora, ó, recalculando rota. Em outras palavras, você sabe que esse não é o caminho. Ao invés de dizer recalculando rota, Ele te diz, volta. Volta. Então volta a buscar quando me buscava. Então volta a me buscar em oração. Então volta a meditar na palavra. Então volta a ser meu amigo íntimo. Era isso que me confrontava. Em 2012 eu lembro que eu me sentia bem fora, só que eu sentia um vazio. E um domingo à noite, meu irmão Walter e a minha cunhada Elisete chamou, Flávio, vamos para a igreja. E eu ia sorrindo, vamos lá. Eu entrei no carro, fui no banco de trás. Ele falou, Flávio, antes de ligar o carro, podemos colocar um louvor para você ouvir? Aí eu sorrindo, pode. Quando eles colocaram o louvor, eles abaixaram a cabeça e começaram a orar em silêncio, assim, meditando, orando, e o louvor começou a tocar. E quando o louvor estava tocando, eu estava sorrindo, mas de repente algo trouxe a minha memória. Começou a tocar aquele louvor, e eles começaram a orar baixinho. E sabe qual era o louvor? Quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Aquele sorriso que eu tinha desabou, e comecei a chorar dentro do carro. Eu me rasguei por inteiro. Aquela estava lá, mas eu não conhecia ela ainda. O Ademilson estava lá, mas eu não conhecia ele ainda. Entrei no meio do culto e chorei. E sabe a primeira palavra que eu falei com Deus? Quero voltar. Aonde? Não onde eu pequei, não, é onde eu caí, aonde eu parei, aonde eu comecei a adorar a Ti. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar na primeira vez. Eu quero sentir o que eu sentia. E se eu não sentir nada, só de estar na Tua presença, só de estar na Tua presença já me basta. Se eu não sentir mais nada, só de estar na Tua presença, ouvir na Tua palavra, só de sentir, só de saber que Tu estás aqui, isso já me bastava. Quem pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. A pior coisa, sabe qual é? É você pegar um atalho com o ex ligado. É você pegar um atalho onde Deus falou você ir, e você pegar um atalho, tentar sair para depois voltar. Em outras palavras, a pior coisa é pegar um atalho quando o Espírito Santo está mostrando o caminho que você deve andar. Sem a direção do Senhor Jesus, aonde eu e você estaria? Sem a direção dEle, a vontade dEle. Então nesta noite, como eu decidi, decida não decidir, decida não escolher, decida escolher o que Ele quer para você. Como está escrito em Jeremias 29:11, porque sou eu que tenho os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos que fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro.
Olha a fortaleza dessas palavras a seguir, exatamente como um leão vindo, que pode fazer, depois das palavras de um Deus, de um Pai, que quer ser encontrado por você. No versículo 2 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu o ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E sabe o que ele diz no 14? E eu, ó Deus dizendo, eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Billy Graham disse algo: quando você sabe que Deus o ama, você não fica desesperado por outro amor. Em outras palavras, quanto mais próximo de Jesus você for, mais esse mundo perde o sentido para você. Não há grandes homens de Deus, só pobres, fracos, pecadores, que têm um grande e misericordioso Deus. O maior sinal de que uma pessoa tem o Espírito Santo é a mudança de caráter. Um exemplo prático, vou usar o bispo, que está mais perto, mais velho que eu, 50 tons de cacá, não poderia perder essa. Quem olha o bispo Cacá, nem imagina quem ele era sem Deus. Quem olha o bispo Cacá abraçando as anciãs de dias, os irmãos, o amor que ele tem quando compra pizza, não esqueça. Quem olha esse homem pregando nas vigílias, quem olha esse homem pregando aqui, já imaginou que ele já montou numa moto, pegou um saquinho de ovos, olhou as irmãs indo para a igreja de domingo e ó, olhou, tem mano. Quem já olhou esse homem, ele hoje, o ovo dele chocou. Querendo ou não, o Cacá, todos nós temos um passado escuro, mas quando o Espírito Santo vem, ele muda o caráter. Aquele que tacava ovo é o primeiro a abraçar hoje. Aquele que ofendia o Evangelho, o primeiro com todo amor anunciar ele hoje, porque ele sabe o quanto ele foi perdoado, e por isso quanto amor ele bate no peito e fala: ó, há esperança para o perdido, há esperança para você, ele não te esqueceu. Às vezes você entra no culto desse e fala: Deus, tu não me vê. Há um conflito, e ele vem aqui: eu não posso nem te perder, porque eu nunca tirei os meus olhos de você, nem por um minuto, nem por um minuto. Deus é muito. Todos nós temos um passado escuro, mas até que a verdade passa por nós. Quando Jesus passa por nós, amigo, nada fica igual. O seu andar já muda, o seu falar muda, algo acontece dentro de você, há uma metanoia, uma transformação de mente. É a palavra que temos que viver dentro de nós, é a verdade, pois a verdade é Cristo, e obedecer ao Pai. Você que pergunta: de qual verdade? A verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que cura, a verdade que um dia virá nos buscar para morar no céu. Jesus, Ele é a verdade. Ele é a verdade. Você faz as suas escolhas, e as suas escolhas faz você. Então decida hoje a não decidir, e sim a viver a decisão de Deus na tua vida.
para viver uma nova vida, tem que conhecer a verdade, e a verdade te faz ter uma metanoia, uma mudança de mente, e mudança de pensar, mudança de agir, mudança de caminhar. Faz 3 meses que eu me mudei de novo, e quando você muda, tem coisas que não pode trazer, não pode levar. Da primeira casa eu tinha muita coisa, amava, dá saudade, mas minha esposa não quer voltar. Mas muita coisa eu não pude trazer. Muitas bugigangas que nunca irei usar, está no quartinho da bagunça, não poderei usar. Por quê? Porque minha casa nova não tem espaço para as velhas coisas. A minha casa nova não tem lugar para as coisas antigas. A minha nova casa só tem lugar de algo novo, e algo novo que é a verdade, que é Cristo. E quando Cristo vem, Ele tem uma nova história, Ele tem um novo caminho, Ele tem uma nova vida para nos dar. Dá saudade da outra casa? Dá, pois foi onde eu cresci, e cabia muita coisa. A mesma coisa quando você decide vir para Cristo. Tem coisas que não cabem na sua nova casa, tem coisas que não cabem mais na tua vida. Quando você vem para Cristo, não cabe mais, pois algo novo vem, e não cabe mais. Entenda, a vida de quem conhece a Jesus, conhece a verdade, tem que deixar o passado ir embora. A vida, um exemplo, a vida de solteiro é uma coisa, a vida de casado é outra. Quem casou sabe, vai até o fim, aguenta a cruz. Mas quando você era solteiro, cara, não tinha muita coisa. Mas quando você casa, a mudança de mente, você não vive mais para você, você vive para o seu cônjuge. Você não vive mais você vive para sua filha, você vive para o seu filho. Você tem uma metanoia, uma mudança de mente. Irão às vezes a saudade do passado querer te assaltar, roubar da presença, roubar de Cristo. Mas quando isso acontecer, você irá abrir a porta do teu coração, olhar para o teu passado, trocar olhares, deixar passar e fechar a porta, porque não mais faz parte da tua vida. O teu passado não mais faz parte, mas o presente, o porvir, o que Deus tem é algo novo. Então o passado não cabe mais na tua casa, não cabe mais no teu coração, não cabe mais no seu dia. Não cabe mais. Os costumes, as mobílias, quando você anda com a verdade, não cabe mais a sua vida antiga. Você irá fechar a porta e o passado irá embora. Quando você conhece a verdade, você passa uma transição. E transição não é o que você leva, transição é o que você tem coragem de deixar. Você dá os passos e a direção é Deus que dá. No dicionário diz que a transição é a passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição. Pois Deus te amou primeiro, e Jesus encontrou hoje você para dizer uma única coisa: volta para o Pai, volta, porque hoje houve salvação na tua casa, e Ele estará contigo todos os dias. Quando conhecemos a verdade, encontramos a metanoia, a mudança de mente. E no substantivo, mudança é essencial de pensamento ou caráter, transformação espiritual, arrependimento por falta cometida, como está escrito em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhe pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Esse culto racional de vocês,
No versículo 2 diz: não se molde ao padrão deste mundo, mas transformai-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a melhor coisa para se pedir a Deus? É exatamente o que Ele quer te dar. Temos que pedir a habilidade de perceber Ele em todas as coisas. Na cruz do Calvário houve uma promessa, e sim um coração arrependido. E sabe o que Ele disse? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Sabe de onde é esse texto? É de Marcos. Quando Marcos 15, 27 diz que com Ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, chama Dimas, e o outro à sua esquerda. O da esquerda afrontava. Ele falava assim: desça da cruz e salve-se a si mesmo. Mas do outro lado, ele se arrependeu, falou: lembra de mim no teu reino. E aí vem aquele texto: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Quem entrou no céu primeiro da humanidade não foi um ladrão, foi um arrependido. E eu vejo muitos arrependidos, sabendo quem é, e sabendo quem Jesus é. E sabe a parte mais curiosa? Que uma curiosidade que tem, que é o martirologio romano, ou outras palavras, o catálogo dos santos considerados oficiais pelo Vaticano, registra-o como o santo ladrão chamado Dimas. Segundo a tradição, e o define como aquele que na cruz confessou a fé em Cristo e mereceu ouvir dele essas palavras: hoje estarás comigo no paraíso. Até o Vaticano chama, mas ele fala que é um ladrão, um santo ladrão. Um santo ladrão, entenda a palavra santo, é separado, significa separado, objeto que se separa, se desliga, separado do mundo. Em outras palavras, desligado do mundo, separado lá fora, estando lá fora, desligado de lá fora, mas estando lá fora. Para ficar melhor, mesmo estando no mundo, ele foi separado. E eu vejo daqui de cima muitos santos que se separam do mundo, separam até da sua vontade para viver a dele, se separam. Então seja santo, como está escrito em 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixa moldar pelos maus desejos de outra hora, quando vivam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, seja santo você também em tudo o que fizeres, pois está escrito: seja santos, porque eu sou santo. É ser separado na rua, ser separado no trabalho, ser separado na sua casa, ser separado na padaria do Manuel. Padaria tem cara de Manuel, pelo menos é um padeiro, Manuel. Se a diferença lá, Manuel, desculpa, quero lhe dizer, seja diferente onde você for, levando a verdade que é Jesus. Em Levítico 11:44 diz que importa como viveram, como responderam aos chamados, como enfrentaram as dificuldades, como superaram os seus próprios limites, como
vivenciaram a fé, a esperança e o amor, fomos feitos à imagem do santo, para sermos santos. Então sede santos, porque eu sou santo. Jesus nos ensina como agir. Ele deixou, não uma Bíblia, mas um mapa, que te leva direto para o céu. Se você seguir isso, você chegará lá. Jesus nos ensina como agir em Lucas 10, 25. Certo ancião, um perito da lei, levantou-se para Jesus à prova. Ele lhe perguntou: mestre, a que preciso fazer para herdar a vida eterna? No versículo 26 diz: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como a lei? E respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo. E disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, esses lhe tiraram a roupa, espancaram e se foram, e deixando quase morto. E aconteceu, esta descendo na mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, viu e passou do outro lado. Mas no versículo 33 diz que: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou, enfaixou-se a ferida, derramou nela vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, e levou-o para a hospedagem, e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro, e disse-lhe: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? No versículo 37 diz: aquele que teve misericórdia dele. E respondeu o perito da lei, Jesus, lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus termina a palavra do bom samaritano perguntando ao doutor da lei: quem provou a ser o próximo homem? E o estudo teve que dizer que foi o homem, o estudioso teve que dizer que foi o homem que teve piedade dele. Esse é o bom samaritano. E Jesus concluiu: vai, continue, faça o mesmo. O bom samaritano, ele parou. Se você está aqui, alguém parou no caminho. Precisam que pessoas parem. Pessoas precisam que pessoas dêem atenção, que tenham empatia. O primeiro milagre de João e Pedro foi de um coxo na frente da Porta Formosa. Em Atos 3 diz que, vindo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. E Pedro e João olhavam para ele. E então Pedro disse: olhe para nós, olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando deles alguma coisa, uma esmola. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande.
No versículo 7 diz: segurando pela mão direita, ajudou e levantou-se, e imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto e pôs-se de pé e começou a andar. E depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. O primeiro milagre deles foi algo extraordinário. Eles fritaram os olhos, deram importância ao que você estava sentindo, ao que ele estava sentindo. E o que mais me impacta, o que mais impactou foi ele: olhe para nós, olhe para nós, olhe para nós, temos testemunhos, somos testemunha dele, olhe para nós. Esse foi o primeiro milagre deles: olhe para nós. Antes de andar, antes de o aleijado andar, só precisava saber que alguém se importava com ele. Uma coisa interessante aqui nesse texto, fala que o homem só se move com mais facilidade quando se sente importante. Pois o amor levanta, pois o amor restaura, pois o amor te faz andar novamente, trazendo alegria. O que Deus quer é curar a nossa alma, é curar nossas emoções, para que você viva uma vida extraordinária na presença de Deus. Esse é o dom que Deus nos deu. É necessário parar para levantar alguém. Pedro e João tirou o coxo da zona de conforto. Sabe para onde ele levou ele? Para trazer para dentro do coração deles. Porque Pedro e João fez isso? Porque trouxe o coxo para dentro do coração dele. Porque quem estava dentro do coração deles era Jesus. Era Jesus. E a boca fala do que o coração está cheio. E o que tinha no coração deles era a verdade, era a voz. É que nem hoje. Hoje estou aqui como apenas a voz, apenas o porta-voz daquele que pode fazer em você, daquele que pode restaurar, aquele que pode mudar a tua história. A voz que o mundo aguarda ansiosamente a manifestação de quem? Dos filhos de Deus, daqueles que carregam a palavra no peito, que não nega Jesus de jeito algum, que quando vê um caído, frita os olhos e fala: levanta-te. E mesmo não tendo força, pega na mão e levanta. E quando vê, a pessoa já está saltando, pulando, glorificando aquele que tudo pode fazer na minha vida e na sua. Aquele que fazia antes e faz hoje. Aquele que o mundo espera, que nem Romanos 8. Pois a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Em outra tradução, a natureza da criatura aguarda com grande expectativa a manifestação. E aonde ela é? Aqui na terra. E para sermos luz para os que estão perdidos na mais profunda treva da escuridão do próprio ser, para sermos a voz que ajuda o órfão, a viúvas, temos que ouvir primeiro a voz que os pastores pregaram, que os profetas pregaram, que os apóstolos pregaram. Mas hoje, quem é essa voz? Sou eu e você. Sou eu e você que carregamos isso. Sou eu e você que são essa voz que é ponte, essa voz que leva as pessoas diretamente para Jesus. Já estou terminando. Se o grupo de louvor que já quiser vir para frente. Eu até brinquei com o bispo.
O bispo não falei, eu falei, pastor Elzo, é 12 páginas, 12 folhas para 12 meses, é nada. Foram 13, mas eu não vou ler tudo não. Porque quando você estuda a palavra, você viaja. Eu estava meditando na palavra e vendo a voz que é a verdade que é Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a nossa salvação. Em João 14,6 diz que respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Salmos 86, onde diz: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Quando você lembra de onde Deus te tirou, você não vai mais duvidar aonde Deus quer te levar. A minha oração hoje é o que eu tive antigamente. Jesus, destrói o frio que há dentro de mim, com o fogo da tua presença. Eu desejo ser libertado, eu desejo buscar a verdade ativamente, e ter uma vida que ajude os outros. A verdade através de mim, a bondade do Senhor, esta é a liberdade que eu escolho. Não há outro caminho para mim, não há outro caminho para nós. O tema de hoje, o grande conflito. Eu gostaria que você se colocasse de pé. O louvor irá tocar, e quando tocar,